Começando a Semana Santa aí, né? Ressuscita. Aleluia. Glória a Deus. Diga para o seu vizinho aí, Deus vai continuar falando essa noite. Prepare-se. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: vão para a aldeia que está em frente de vocês, e logo vocês vão encontrar uma jumenta presa, e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei. E se alguém disser alguma coisa, respondei: o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião: eis que aí te vem o teu rei, manso e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de animal de carga. Indo, pois, os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e colocavam sobre os pés pelo caminho. E as multidões, tanto os que precediam como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Aleluia. Aleluia. Diga Hosana ao filho de Davi. Hosana ao que vem, bendito que vem, em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Aleluia. Diga glória a Jesus. Gente, que dia foi aquele, hein? Que maravilha aconteceu naquele dia. Estamos aqui no domingo que antecedeu a terrível sexta-feira, quando Jesus foi crucificado. Interessante, tão próximo, né? E que contraste. O povo no domingo aqui estava dizendo: ele é o homem, é ele, o grande Jesus, que maravilha, chegou o rei, é ele que vai nos salvar, é ele que vai mudar todas as coisas, uhul! Igual a Natália aqui no começo, né? Só que quinta-feira estavam julgando, estavam condenando Jesus, estavam escolhendo Barrabás e dizendo para crucificar esse Jesus. Vai entender o povo, não é verdade? Diga: Senhor, eu quero estar firme até o fim. Eu quero estar firme até o fim. Presta atenção. Teve um dia que você escolheu Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida. Agora ele diz que a sua cruz você tem que carregar todos os dias. Amém? Aleluia! Não foi só um dia de fé que vai valer para a eternidade. Tem que ser fé todos os dias. Amém, meus irmãos? Tem gente que um dia está lá em cima com Deus e eu te amo, Jesus, eu faço tudo por ti. No outro dia não fez nada. Caiu na primeira tentação, desistiu na primeira proposta. Não deve ser assim, amém, gente? Nós precisamos ser fiéis todos os dias. Diga teu vizinho: tem que ser fiel todos os dias. Você vai ser fiel amanhã? Você vai continuar fiel quinta-feira? Fidelidade, gente, é uma prova diária e nós devemos ser aprovados todos os dias. Amém? Aqui o povo estendeu ramos, que dia maravilhoso. Jesus mandou pegar um jumento,
e disse para os seus discípulos: vão lá, vai ter um jumentinho que nunca foi usado, vai ter um jumentinho novinho, vai ter um jumentinho e a jumenta do lado, vocês vão trazer para mim. E a Bíblia diz que Jesus montou no jumentinho. O pessoal ainda acha que Jesus não é desse negócio de prosperidade, não é coisa dele, pobrezinho nasceu em Belém, né? Ele montou no jumento, meus irmãos, foi no jumento 0 quilômetro. Aleluia! Amém? Jesus, queridos, ele sentou naquele jumento e disse: agora que eu vou entrar em Jerusalém. E ele vai fazer a entrada triunfal. Aleluia! Ele entrou com pompa e circunstância. Gente, os judeus, eles tinham lido umas profecias que falavam que o filho de Davi iria sentar no trono de Davi, que seria restabelecido o trono de Davi, e ele então reinaria e haveria paz na terra para todo sempre. Naquela época, Israel não tinha independência. Naquela época, Israel era dominado por Roma. Havia os Césares que dominavam. Os judeus pagavam impostos. Lembra que Mateus era cobrador de impostos? Lembra que Zaqueu era cobrador de impostos? Cobravam impostos para os romanos. Os romanos dominavam aquela terra. Era na época do Império Romano. Lembra que depois, no ano 70, Nero tocou fogo em Roma, em Jerusalém. Desculpa, eu viajei na história agora. Naquela época, gente, foi Tito que destruiu Jerusalém no ano 70. Nero tocou fogo em Roma depois. Então, naquela época, depois de cortar essa parte aí, socorro, foi feio. Aleluia. Então, os romanos dominavam Israel. E os judeus estavam esperando. Vai vir um cara montado no cavalo branco. E então ele vai entrar. E vai então levantar um grande exército. E nós vamos expulsar esses romanos daqui. E então nós vamos realmente ser livres. E vai ter um rei de novo sobre Israel. Cena de filme, né, pessoal? Jesus entrou em Jerusalém. E eles ouviram falar. O cara faz milagres. Ele estava no auge da fama. Ele tinha ressuscitado Lázaro. O cego estava enxergando. E o paralítico tinha andado. E o pessoal tinha sido curado. E os demônios tinham sido expulsos. Chegou o rei. E de repente ficaram ouviram falar. Ele está vindo para Jerusalém. Ele está vindo para Jerusalém. E o povo ficou na entrada, na porta da cidade, esperando ele chegar. Quando de repente ele vem no jumento. Os reis é que entravam assim montados, e os discípulos ao seu redor, e os mandos na jumenta maior. E então Jesus vem montado, e eles começam a glorificar. E tem um texto de Lucas, fala que tem os tocadores de flauta que estavam tocando flauta. Então a banda estava tocando, e as pessoas disseram: lá vem ele, e pegaram e começaram a cortar os ramos, e fizeram ali um tapete de ramos. E enquanto Jesus ia passando, o povo se enchia de alegria, o povo se enchia de júbilo e começaram a gritar: Hosana, Hosana. É uma grande expressão de louvor, significa alegria, significa júbilo na mais alta intensidade. O povo engrandeceu a Jesus. De fato, o povo engrandeceu a Jesus. De fato, o povo louvou a Jesus. Com emoção. Com emoção. Existe a emoção. Existe a razão. Existe a emoção. E existe a reflexão. A maior parte do que aconteceu naquele domingo realmente foi emoção. Mas a emoção engrandeceu a Deus naquele momento, sim. Engrandeceu a Jesus. Foi registrado aqui. Jesus, ele andou sim em cima dos ramos. Jesus, ele recebeu sim aquele louvor. E queridos, eu acredito que deve haver a reflexão
convecção. Eu acredito que deve haver os momentos em que a gente diz: Senhor, se realmente do fundo do meu coração eu te amo. Mas eu acredito que deve ter também a emoção. Eu queria que cada culto, cada celebração fosse igual ao que aconteceu hoje lá naquele castelão. Eu queria que cada dia o Talismã entrasse igual entrou hoje aqui, como um vencedor, como um vitorioso. Às vezes a gente vem para a igreja como se viesse uma missa de 7º dia. Às vezes como se fosse um velório. E eu quero dizer uma coisa: a gente vem todos os dias louvar o Rei dos Reis. Naquele dia eles acreditavam que Jesus ia salvá-los de uma forma diferente. Ia ser com espadas. Que Jesus ia derramar o sangue dos outros. Que Jesus ia expulsar os romanos. Eles não entendiam, não entenderam. Que Jesus ia vencer derramando o seu próprio sangue. Hoje, queridos, nós sabemos que Ele já venceu. Que hoje nós já somos livres. Que hoje nossos pecados já foram perdoados. Que hoje está tudo consumado. Já aconteceu. Por que vamos viver hoje como se fosse ontem? Vamos viver hoje presos ao passado ainda? Quando o nosso libertador, quando o nosso Salvador já venceu por nós. Nós precisamos, queridos, ter a emoção que esse povo teve nesse dia. E o nosso louvor ser mais quente. Amém. Mesmo de luz acesa. E realmente a gente está feliz por estar louvando ao Senhor. O Anderson me contou uma história hoje, eu vou compartilhar. Vocês sabem que o Anderson trabalha nos ônibus, né? Então ele estava fazendo o trabalho dele. Aí, entre um ônibus e outro, ele disse: ainda faltam uns 5 minutos para eu descer. Aí ele se levantou e disse: gente, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês aqui da palavra de Deus. Eu disse: queria ter essa coragem, Anderson. Queria estar, quando eu andasse de ônibus, subir assim e dizer: eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a palavra de Deus. Nunca fiz isso. Aí depois disse: pastor, quando eu vou pregar na igreja eu fico tão nervoso, eu já estou me sentindo melhor. Já estou me sentindo mais crente, Anderson. Então ele começou a falar. E começou a falar de Jesus e tal. Uma pessoa lá disse: cala a boca, rapaz, senão vou te bater. Aí o Anderson ficou macho. Pode vir me bater. Se quiser me bater, eu vou apanhar feliz da vida aqui. Eu não vou parar de falar de Jesus, não. O cara era um bandido da vida, né? Aí começou a dizer: na Bíblia está escrito: bem-aventurados sois quando os caluniarem, mentirem, terem todo mal contra vocês, exultai de alegria. E ele ficou mais. Aí um bocado de gente no ônibus vai dizer: glória a Deus, glória a Deus. E tinha uma pessoa lá atrás que começou a orar. E o ônibus começou a falar. E o cara se calou e não bateu nele. E o ônibus disse: olha, cidadão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu ia descer dessa parada aqui, está passando. Agora, se eu vou descer depois, eu vou continuar falando aqui. Você vai ter que ouvir. Ia falar só 5 minutos, falou quanto tempo? 15 minutos. 15 minutos. E nem apanhou. Vivemos um país livre, rapaz. Se eu quisesse, eu podia processar você e ter um bocado de testemunha aqui. Eu vou assim, o pessoal dizia. Eu me senti como Paulo naquele dia, dizendo: eu sou um cidadão romano. Aleluia. E estava cheio de irmão dentro do ônibus. Quase que o cara que apanhava, né? Misericórdia de Jesus. Então, júbilo. Tem que ter esse fervor, gente. Tem que ter mais fervor por Jesus do que por seu time. Tem gente que às vezes: eu vou pro show do Thales. Chega lá no show, o Thales entra.
deixa ele recuperar. E essa euforia, uma emoção, tem que ser para Jesus, gente. Tem que ser para Jesus. Tem que ser para Jesus. A gente tem que ser crente mais apaixonado por Jesus. Para menos enjoado, mas apaixonado. Ou Ele não salvou a nossa mente? Amém? É ou não é? Ou Ele não salvou as nossas emoções? Nós precisamos receber a salvação total, salvação da nossa alma também. Amém, meus queridos? Aquele povo extravasou para louvar a Jesus. Hosana nas alturas. É bendito que vem em nome do Senhor. Eu gosto de cantar louvores que engrandecem a Deus, que tem letra que Tu és santo, poderoso, Tu és digno de todo louvor, louvarei. A gente até que senta na hora, meu Deus, meu irmão. Eu sei que tem muita gente bem cansada, tem tudo, mas é mais do que isso. E quando a gente louva de coração, o cansaço passa. Passa ou não passa? Passa. Eu acredito na Bíblia quando diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E renovam, porque eu tenho várias histórias para contar. Quantas vezes eu teria motivo para ficar em casa de tão cansado, de tanto trabalho. E eu venho e ainda tenho que chegar antes, tenho que organizar tudo, tenho que fazer o louvor, tenho que pregar, tenho que estar inteiro. E termina renovado. Quanto mais quem vem só para. Né? É não? Cadê o alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor? Tem vixe, hoje tem tudo. Vou. Aí pega a Rosinha, eu não vou. Eu vou. Ixi, passou a hora. Acho que eu não vou, não. Não, estou com dor de cabeça, eu não vou, não. Em casa passa, na igreja não passa, não. Até um analgésico, meu irmão, vale a pena, tá? Vale. Não é que eu estou tão triste, aconteceu tanta coisa ruim em casa, vai melhorar. Vai, pode ter certeza. Alegrei. Quero dizer, gente, esse povo aqui que nem era salvo, não era. Jesus não tinha morrido ainda. Esse povo aqui depois estava dizendo crucifica ele. Mas nesse dia aqui, aleluia, eles fizeram bem feito. Fizeram bem feito. Eu sonho um dia, essa igreja aqui fazer bem feito desse jeito. Aleluia. Às vezes a gente se vira nos 30 aqui no louvor para ver se. Mas não é a música para você gostar. Você tem que fazer a música para Deus gostar. Amém? Você tem que cantar embaixo para Deus gostar. Não é verdade, gente? Deus gostou desse dia. Jesus gostou desse dia. Jesus recebeu o louvor desse dia. Jesus disse: aleluia. Salmo 24. Salmo 24, gente, tem uma passagem que eu acho muito parecido com essa de Mateus 21, onde os ramos são derramados e Jesus entra na cidade. Só que ele fala da entrada do rei no céu. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Quem se habilita? Requisitos: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente
Este receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Aleluia! Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Jesus entrou naquele dia nas portas de Jerusalém, aqui nas portas do céu. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. 10. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Gente, é uma música. Os salmos são uma música. E aqui a gente tem uma música onde os homens e as mulheres estão cantando. Alguém diz: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Alguém pergunta: quem é o Rei da Glória? E alguém responde: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Com júbilo. Dá para imaginar cantando isso aqui? O Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. O Senhor. Dá para imaginar isso aqui, gente? Não, né? Aleluia. Eles vão vir aqui rapidinho, mas muito rápido mesmo. Mas depressa, Elisman. Socorro, dá um pause que eu preciso ir ali para continuar a mensagem. Glória a Deus. Como abençoado do Senhor, meu pastor. Eu confesso para vocês, queridos, que sempre que eu escuto as mensagens do pastor, muito eu sou edificado por Deus. E o Senhor tem usado tremendamente a vida do meu pastor para nos instruir, para nos ensinar, para nos dar direção acerca de caminhar no caminho correto. Mas o que muitas vezes falta para nós é postura, é decisão, é atitude de mudar o quadro adverso que muitas vezes acontece na nossa vida. As lutas, queridos, elas têm surgido, os problemas têm surgido, mas muitas vezes nós não temos nos posicionado para vencer toda e qualquer dificuldade que surge contra nós. Mas Deus está falando. A Bíblia diz que Deus usa os seus profetas, a Bíblia diz que Deus usa os seus ministros. Mas será que é os profetas? Será que é os ministros? Porque os profetas tanto têm falado, os ministros tanto têm ministrado. Mas será que realmente tem havido um posicionamento de cada um de nós? E o posicionamento que Deus quer de nós, queridos, é fé, é amor ao Senhor. De todos os dias nós temos este compromisso diário com o Senhor, de não nos lembrarmos de Deus só nos dias de cultos, mas nos lembrarmos de Deus a cada amanhecer. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos, curva a tua cabeça. E eu queria que nesse momento você fizesse uma oração ao Senhor, aonde você está aí sentado. Eu queria que nesse momento você fizesse uma oração de fé, entregando ao Senhor esta noite o seu coração, a sua vida, inteiramente nas mãos do Senhor. Entregue-se, querido, nas mãos de Deus. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer realizar grandes maravilhas na sua vida. Diga assim: Senhor, eu quero me posicionar a partir de hoje. Diga: Senhor, eu quero ser teu a partir de hoje. Diga: Senhor, eu te quero, Senhor, eu te amo. Diga, fala palavras que engrandecem ao Senhor. Profira palavras que enaltecem o nome do Senhor, porque Ele quer ouvir os seus lábios. Diga: Senhor, me perdoa muitas vezes pela minha negligência. Senhor, me perdoa muitas vezes por ter
sido desobediente, muitas vezes não tem te agradado. Diga: Senhor, eu te quero esta noite. Senhor, a tua palavra ministra o meu coração. O Senhor usa os seus profetas, o Senhor usa os seus ministros, e eu estou aqui esta noite para dizer: eis-me aqui, meu Pai, eis-me aqui, meu Deus. Eu quero te obedecer, eu quero, meu Deus, me posicionar, eu quero, meu Deus, andar em santidade, eu quero, meu Deus, andar, meu Deus, compromissado e ameaçado contigo. Deus quer ouvir a sua voz, querido. Deus quer ouvir o sussurro do seu coração. Deus, Ele quer ouvir lá do fundo do seu coração palavras que engrandecem a Ele, palavras que enaltecem o nome dEle. Deus, Ele quer ouvir o sussurro da sua alma. Muitas vezes andamos tão atarefados, muitas vezes andamos tão cheios de coisas desta vida, que não temos aquele tempo tão maravilhoso na presença de Deus. Precisamos fechar os nossos olhos e entrar naquele descanso que refrigera a nossa alma. Aquele descanso onde o salmista, quando estava passando por várias dificuldades, quando ele fechava a porta do seu coração, como Jesus diz, e ali ele poderia desfrutar de uma paz que o apóstolo Paulo fala, que excede todo o entendimento. Uma paz que refrigera, uma paz que traz alegria, uma paz que nos deixa confiante na presença do Senhor. Pai, nesta noite, Deus, nós oramos, meu Deus, com fé a Ti, meu Pai, e nesta noite nós queremos Te dizer: Senhor, Te amamos, Tu és o nosso Deus, em nome de Jesus, e assim que nós Te agradecemos. Se você crê, queridos, diga amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, gente, voltando, colocar paixão, né, em tudo que a gente faz. Olha só, lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Abacuque era um profeta que ele orou, ele profetizou por avivamento. E ele diz assim: eu ouvi, Senhor, tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque orou, tem uma versão que diz: aviva de tempos em tempos, aviva de tempos em tempos. Quem já passou na sua vida por momentos em que, uau, hoje eu estou crente, que maravilha, pode vir o que acontecer, pode vir 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, não serei atingido. E no outro dia, está clamando: Senhor, tem misericórdia de mim, para que eu não caia. Quem já passou por situação assim, né, e diz: meu Deus, será que eu ainda sou crente? Quem já passou por uma situação em que diz: como está seca a minha alma, Senhor, me dá vontade pelo menos de ler a Bíblia. E falta avivamento. Um dia um super crente, no outro dia só misericórdia. Avivamento. Aquele povo, gente, no domingo estava: uau, ele é o rei, ele é o cara, é ele, nosso Salvador. Na quinta-feira estava escolhendo Barrabás e dizendo: ele não é nada, ele não é ninguém, tem que morrer. E morra esse Jesus. E ninguém foi a favor dele. E até os seus discípulos o abandonaram. Seus discípulos correram. E até Pedro negou Jesus 3 vezes. E Judas o traiu naquela semana. Que semana! E que altos e baixos. E nós precisamos ser crentes todos os dias. Vai vir o dia mau. Jesus disse que vai vir o dia mau. Paulo falou que nós precisamos vestir armadura para resistir no dia mau. E nós precisamos estar firmes no dia mau. Olha lá em Lucas capítulo 24, no versículo 13. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Aí Jesus aparece no domingo. No domingo, Jesus aparece, vem aqui, ó, no mesmo dia, domingo que vem da ressurreição, né? Iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam comentando entre si tudo aquilo que tinha sucedido. Tudo aquilo que ele morreu. Mataram Jesus.
Tu viu, misericórdia, como ele sofreu, não foi? Como era bom se ele tivesse continuado, se ele tivesse salvado todo mundo. Olha só, vai lá. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eles estavam falando de Jesus. Eles estavam comentando sobre Jesus. Jesus chega, começa a conversar com eles. Anderson. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Quantas vezes Jesus está do nosso lado, querendo agir, querendo operar, e os nossos olhos só veem os problemas, só vê as dificuldades, a nossa boca só quer falar do negativo, das coisas ruins. E Jesus andando com eles, não reconheceram. Passa, menino. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Jesus traiu o assunto. O que vocês estão conversando aí? Que assunto é esse? Que papo é esse, gente? Então eles pararam tristes. Como assim, pai? Um deles, chamado Cleopas, disse-lhes: você é o único peregrino de Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Você não assistiu Cidade não avisaram? Você não viu Barra Pesada? Você não assistiu o da Atena? Qual é o programa da Atena? Alerta? Como é? Brasil, gente. Eu sei que tem isso aí. Ao que ele perguntou: quais notícias? Mataram 3 no Pirambu. Pan-Americano está muito perigoso. Assaltaram baixinho semana passada. O arroz subiu de novo, volta que eu não li. Volta, menino. As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta. Ele era profeta, bichinho, era tão bonzinho, era poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as autoridades entregaram para ser mataram o bichinho. Não soube não. Nós esperávamos que fosse ele que havia de remir Israel. E além disso tudo, hoje é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. É verdade também? Algumas mulheres meio malucas ficaram espantadas porque foram de madrugada ao sepulcro. Quando chegaram lá, não tinha ninguém. E voltaram declarando que tinha tido uma visão de anjos que diziam que ele estava vivo. Olha, tu acha? Jesus vivo? Tu acha? Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e disseram que foi desse jeito, mas não viram o corpo, nem viram Jesus, não. Então Jesus disse para eles, e é o que ele diz, essa mensagem para nós: ó nécios e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram. Às vezes, gente, a gente é muito nécio, louco, sem noção. Às vezes a gente dá mais atenção, ouvido, a tudo aquilo que traz incredulidade e não promove a glória de Deus, do que a própria palavra de Deus. Onde estão as coisas que os profetas disseram? Aqui. A gente vai acreditar no que a Fátima Bernardo diz. Não, agora é a Patrícia Poeta, que não escreve poesia, só dá notícia ruim. Eu passei mais de quase 2 meses sem assistir jornal, não fez falta, e sem todas as notícias. O povo diz, acredite, o povo fala.
As mulheres chegaram dizendo: nós vimos, nós falamos com os anjos. Eles acreditaram? O povo está treinado para acreditar só em notícia ruim. Se chegar alguém dizendo aí: Jesus está voltando! Jesus está voltando hoje, agora, vamos lá, se prepara. Olha, Jesus está voltando, conversa, vai ter a Copa do Mundo ainda esse ano. Eu vi no jornal que vai ter a Copa do Mundo. É ou não é? Nécios e tardos de coração. Passa. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Sabe o que é também, gente? Tem meio que um evangelhozinho de só coisa fácil sendo pregado por muitos. De que eu vou à igreja e está tudo bem. Lá eu dei minha vitória, minha prosperidade, minha bênção, então eu posso só mesmo ser infiel, ele vai ser. Vai me dar tudo igual, eu tenho só um pouquinho. Ir para a igreja está tudo bem. A Bíblia diz tanta coisa que a gente tem que fazer. Tem tanto versículo que diz que a gente tem que carregar a cruz, que a gente não pode olhar para trás, que a gente tem que usar os nossos dons e talentos e não enterrar, senão vai prestar contas com ele, não vai ser bom. Tem tanto versículo que diz que se não perseverar até o fim, não recebe a coroa da vida. É ou não é, gente? As coisas mais complexas assim, o povo não quer saber não, até se ofende. Tem gente se ofendendo com cada coisa. Se não for do jeito que eu quero, pastor, eu vou para outra igreja. Quando avisam, né? Quando avisam, cadê o irmão? Já está na outra igreja. E o que foi que houve? O culto atrasou naquele dia, ele disse que a outra igreja começava na hora. Cadê o irmão? Está na outra igreja, pastor. Ah, graças a Deus. Por quê? Ah, porque ficou com a menina naquele dia, o senhor falou que tinha que se arrepender, ele estava na outra igreja, ficando com as outras lá. Cadê o irmão? O pastor está na outra igreja. Aleluia, que bom, né? Está na outra igreja. Mas foi que houve. Gente, é cada história. E as pessoas não querem mais ser pastoreadas. Tem um bocado de igreja. É ou não é, gente? Lei da oferta e da procura. Agora pergunta-se, é ovelha mesmo? Porque ovelha segue pastor. Sim ou sim? Ovelha tem um apreço. Sim ou sim? Agora tem um bocado de bode. Um bocado de jumento. Porque jumento é assim. Ovelha segue. Pastor toca lá o chofarzinho e a ovelha vem. Jumento, se ele quiser ir, ele vai. Se ele não quiser, empanca, meu irmão. Bora, sai daqui. E bota os pés no chão e não sai de jeito nenhum. É ou não é? O jumento só vai quando quer. Nem na pancada ele sai do campo. E nós temos que ser ovelhas, gente, e não jumentos. Quem se ofende com a verdade não é amigo da verdade. Quem se ofende com a palavra de Deus, que é dita, que é proclamada por inspiração do próprio Deus, tem que ser alimentado com outro tipo de ração. Essa comida está fazendo mal, então não é a comida própria para a sua raça. Robson. Aleluia. Só ele entende. Cada raça, né, tem a sua comida, é ou não é? Cada espécie tem a sua comida própria. As ovelhinhas de Jesus comem a palavra de Deus. Amém, gente? Jesus disse, os profetas falaram, eles disseram, o Cristo ia padecer essas coisas
e entrasse na glória. Ele vai entrar na glória. Depois é que vai fazer o que vocês querem. E os judeus eles estavam pulando uma parte da história. O Filho de Deus ia vir e ia reinar. Só que entre o Filho de Deus vir e reinar, tem uma parte, que é a parte do sofrimento dele, que todo mundo queria pular. E até hoje os judeus estão esperando outro Cristo, porque não entenderam essa parte. E muita gente não entende, e tem uma partezinha, que às vezes é indigesta, mas a gente precisa passar pelo processo. Amém? E os 2 discípulos de Emaús, gente, naquela semana eles estavam super felizes com Jesus. O rei vai reinar, entrou em Jerusalém do jumento, e agora vai tomar o trono. Jesus morre na cruz. Jesus tinha avisado: eu vou entrar em Jerusalém. Ele tinha avisado: eu vou entrar em Jerusalém, vão me matar lá, no terceiro dia eu ressuscito. Ele tinha dito, todo mundo esqueceu. Não é só porque tinha que pesquisar em Isaías. Jesus falou: Pedrão, eu vou entrar. Tem misericórdia de ti, Jesus não entra não. Pedro ainda foi advertido: sai de perto de mim, Satanás, você só entende as coisas dos homens e não de Deus. Ninguém lembrou. As mulheres chegaram: eu não estava não, você está falando com ele, eu falei com ele. Tá doida, tu tá doida, tu tá doida. Calma, captou um chazinho de camomila, calma, tu não pode ter visto Jesus não querer morrer, todo mundo viu. Cara, um pregão desse não, mulher, o sangue todo de derramou, tu tá doida. E às vezes a gente chama os que têm fé de doido. É ou não é? Os que têm fé e estão tudo certinho, direitinho, são os fanáticos. É ou não é, pessoal? E até nós tem que ser normalzinho. E normalzinho é sempre o quê? Igual o mundo. É que fala mal dos outros, é que critica os outros, é que não acredita na mudança, na transformação dos outros. Os outros é que, tá vendo? Aquilo não me engana não. Aquilo não me engana não. Daqui a pouco todo mundo vai saber. Tu vai ver, isso aí é fachada, é fachada. Gente, e nós vivemos no reino de Deus, onde Ele é que reina, é ou não é? Então Ele é que faz as leis, é ou não é? Ele é que faz as regras. E na lei de Deus, no reino de Deus, existe mudança, existe transformação, existe conversão, existe arrependimento, existe cura, existe crescimento, existe trabalhar no caráter, existe tudo isso. Nós precisamos viver isso, vivenciar e acreditar que isso acontece na vida das pessoas. Então santifique minhas palavras. Eu não vai ouvir o pastor Anjo criticando as pessoas. Sabe por quê, gente? Já fiz tanta coisa errada. E tudo que eu queria na minha vida, e acho que todo mundo quer isso, é alguém que dê força. Você vai sair dessa. É ou não é? Você vai sair dessa, você vai superar isso aí. Eu li uma história esses dias de uma tribo africana, onde eles têm um costume, na cultura deles, quando a pessoa erra, faz uma coisa muito errada, toda a tribo se reúne. Aí pega a pessoa e coloca no meio, sentado no meio. Aí toda a tribo começa a festejar, alegrar. O cara errou. Eles estão lá dizendo: olha, tu lembra naquele dia que tu atravessou a velhinha na rua? Tu lembra naquele dia que tu salvou o teu filho de não sei o quê? Tu lembra naquele dia que tu... Começa a dizer, todo mundo começa a dizer as coisas boas que eles fizeram. Todo mundo começa a dizer: cara, tu não é isso aí não, presta atenção, a tua essência é isso aqui, é de você fazer coisas boas. Aí o cara se arrepende e volta a ser coisa boa. E às vezes na igreja que acontece, alguém erra e todo mundo sabia que ele nunca me enganou. Pastor, tem que disciplinar ele. Pastor é um cãozinho, um pele de anjo, pastor. Pastor, você não quer ser pastor, não sei. Olha, aí começa, as irmãs ficam tão amorosas e tão religiosas. Mas eu vim aqui porque precisa fazer uma reunião de oração. Por que, irmã? Soube não que o irmão caiu? O irmão caiu, vou orar por ele. Como foi? Ah, irmã, não sabe não. Lembra daquela dominga que ia na igreja? Inacreditável. E agora com o WhatsApp, você nem na casa mais. Aleluia! Gente, purificar nossas palavras,
tirar todo julgamento, todo espírito ruim de incrédulo que ainda possa existir dentro de nós, para nós glorificarmos realmente ao Senhor Jesus. Jesus disse: tinha que acontecer essas coisas. E gente, só foram reconhecer Jesus, só foram abrir os olhos dele depois que Jesus recapitulou a Bíblia todinha. Jesus foi comer com eles. Mas Jesus estava comendo com eles, Jesus partiu o pão. Olha como o exemplo é importante. Jesus sempre repartiu o pão. Naquele gesto de Jesus partir o pão com eles, eles reconheceram: é Ele, é Jesus. É Jesus. Que você reconheça Jesus antes que seja tarde demais. Gente, eles caminharam 60 estádios, eu nem lembro mais quantos quilômetros são. 6 quilômetros, uma leguinha. Caminharam uma légua. Só 6. Vocês estão daqui para o centro. Hã? Cada estádio. O estádio é 100 metros. Quantos quilômetros atravessam aí? 11 quilômetros? 11 quilômetros. Lá no Google. Gente, quando eles chegaram lá, já estava. Quem correu 10 quilômetros, foi? Eu ia correr, correu só 5, foi eu vi, né? 4,95. Cansa ou não cansa? Quando Jesus partiu o pão, eles ficaram tão animados, reconheceram que era Jesus que voltaram os outros quilômetros, para dizer para os outros discípulos: ressuscitou. Só que quando eles chegaram lá, Jesus já tinha aparecido para eles. Nós vimos, só também, isso eu não acredito não. Sempre vai ter um atrasado. Então, gente, e a tendência, o normal é não acreditar. O normal é achar difícil. O normal é dizer que não dá, é ou não é? Seja normal, meu irmão. Seja do grupo dos anormais. Amém? Esse negócio de uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, não é para você não. Você tem que estar todo o tempo animado. Você tem que estar todo o tempo crente. Você tem que estar todo o tempo acreditando. Você tem que estar todo o tempo disposto a louvar. Sabe por quê? Porque só no louvor ao Senhor é que pode acontecer a mudança das situações. Só no louvor ao Senhor é que pode acontecer a solução dos problemas. Nunca vai ser no reclamar, no murmurar, no criticar, no apontar o dedo. Sempre vai ser no engrandecer de Deus. Amém, gente? Vamos ficar de pé.